se existe um judeu que marcou de maneira exponencial a história humana, o judeu mais importante de toda a história é Jesus. Tem muita gente aí que eu acompanho nas redes, que eu leio, que eu vejo, e eu vi uma pessoa que eu sei que é inteligente, e eu gosto, não vou citar o nome, escrevendo uma coisa errada. E eu queria explicar um pouco mais, porque quando uma pessoa é inteligente, que está sempre acompanhando, fala errado, geralmente a culpa não é do aluno, é do professor. Então a culpa foi minha por não ter explicado direito. Teve uma pessoa lá atrás que me perguntou, Abraão, isso daí que você fala, que o Ocidente é baseado no pensamento greco-romano e nos valores judaico-cristãos? Porque tem muito antissemita, e os antissemitas falam que não existe valores judaico-cristãos, só existe cristão, o judeu do demônio, por aí vai. Aí eu falei, olha, é uma sequência, é uma linha, tal, fui explicando. E do outro lado também, ó, tem o greco-romano. O grego não é igual ao romano, foi uma evolução, uma sequência, tal. Eu expliquei tudo isso. Mas são valores. Essa pessoa escreveu a religião judaico-cristã. Não existe religião judaico-cristã, tá? Isso, veja, o cristianismo tem vários. Eu não sou líder religioso e não quero ofender ninguém nesse aspecto, mas cristianismo, no mínimo, tem várias religiões que se dizem cristãs. Mas, no mínimo, eu acho, uma questão de coerência, para você ser considerado cristão, é reconhecer Jesus como Messias. Tem cristão que não reconhece a Santíssima Trindade. Tem cristão que não reconhece. Tem vários movimentos que Jesus era Deus, ou é Deus, ou ao lado. Não consegue. Tem várias. Tem para todo gosto. Eu não vou fazer julgamento qual é o certo, qual é o errado. Agora, tem uma linha. Aceita Jesus como o Messias ou não aceita Jesus como Messias. O judeu, tem judeu que é considerado judeu, tá lá, tal. São Paulo era Saul, o nome dele é Saul. O Saul era o Rabino, inclusive, Rabino Saul, ele vai falar aqui do Rabino Saul. Ele era judeu, cristão. Mas no caso, o que a gente acabou entendendo? Hoje, quando o cara fala judeu, tem judeu messiânico, é o judeu que acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Tem judeu, quando a gente fala judaísmo, judeu, tal, hoje a gente parte do pressuposto que não acredita que Jesus é o Messias. Jesus é um rabino, era um rabino. Cara, tudo bem, o cara tá falando que era um rabino, era um profeta, gosta muito de Jesus, acha o ensinamento de Jesus bonito, mas o cara, para ser cristão, ele tem que ter, pelo menos, a percepção que Jesus é o Messias. No mínimo. Eu já considero assim, se você não considera Jesus divino, não dá para ser considerado cristão. Acho que cristianismo é quem considera que Jesus e Deus são... Mas não vou entrar nesse mérito, tá? É o pai e o filho, mas não vou entrar nesse mérito. Eu só queria deixar claro, judeu e cristão não é a mesma religião. Existe judeu que considera assim, mas daí o cara é cristão. Perfeito? E você, Abraão? Porque volta e meia eu falo, bicho, eu amo os judeus. Eu sou a favor da existência de Israel. 100%. Eu enfrento a vida inteira problema com antissemitismo porque o meu nome é um para-raio de antissemita. Para um nazista, eu sou judeu. O nazista matava o cara quando tinha um avô judeu. Eu tenho 2. Minha mãe era católica. Agora, do ponto de vista religioso, não é nem que eu quero ou não quero. A minha mãe, falecida, nasceu católica, era católica, morreu com a imagem da Nossa Senhora do lado da cama dela, e eu fui batizado, pô. Abraão, mas você não sei o que lá. Bicho, você pode me levar pro rabino beijar minha testa. Tá escrito, tá documentado. Para ser judeu, você tem que sair de um ventre judaico. Perfeito? Eu vou dar uma resposta que já me define. Jesus é judeu. Os apóstolos
eram judeus. Perfeito? Tá claro? Então, dito isso, como eu vi uma aluna, pode ter escrito errado, no momento de distração, né? Escreveu impressionante com C, como eu. Não foi 2, 3 vezes que nem esse Tiago maluco aí que falou, cavalo de Troia cheio de troiano. Escreveu uma vez, pode ter sido que ela estava distraída, escreveu, mas eu queria deixar isso muito claro, tá? Existe uma diferença. Assim como eu, por exemplo, não considero o espiritismo cristão, mas eu não sou líder religioso, não vou fazer. Minha avó, depois que perdeu 2 filhos, morreram 2 filhos dela, ela virou espírita. Considera Jesus Deus? Conversa com mortos. Né? Fica difícil. Eu não sou líder religioso, mas veja, pragmaticamente falando, judeu não é. O cara que não considera, um cara que nasceu judeu e acha que Jesus é Deus, ou Jesus é o Messias, ou é cristão. Quando não acha, ele é só judeu. Beleza? Isso é importante deixar claro. Os valores são... E eu gostei muito da explicação deles aqui. Eu não conhecia esse senhor, ele é cristão, e a moça que está falando é um canal que eu já tinha visto, ela é judia. Põe aí. E aí a minha crítica aos judeus. Se existe um judeu que marcou de maneira exponencial a história humana, o judeu mais importante de toda a história é Jesus. E com todo o respeito, os caras dão mole, deixando o mundo todo. E olha, eu tenho visto hoje, em Israel, hoje existe um grupo enorme de acadêmicos que estudam sobre Jesus. Até é interessante a gente pensar lá naquele famoso professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, lá, o Davi, como é que é o sobrenome dele agora? Me escapa. Que escreveu Jesus no judaísmo lá, Flusser, Davi Flusser. Sim. Ele trata Jesus como um judeu piedoso de perfil mais ou menos reformista, que ele até diz, bendito seja o nome dele, né? E que por causa do impacto. E hoje eu vejo uma coisa muito interessante, muitos judeus assim, saindo desse trauma da cristandade e chegando assim, peraí, deixa eu ver esse rabino da Galileia mais de perto, porque não é possível que esse cara tenha vivido tão pouco tempo e tenha feito toda uma mudança, né? Tudo aquilo que a tradição judaica sempre teve em mente, que é abençoar os povos com os princípios que tem a ver com a Torá. Isso é importante, ele está falando, né? O rabino da Galileia é Jesus. Quem conseguiu passar para todo mundo mais foi o movimento de Jesus, especialmente pelo Rav Shaul, mais conhecido como apóstolo Paulo. Então aí é uma coisa interessante. E na minha opinião, existem valores que a gente não percebe, que são fundamentais na sociedade e que são compartilhados por judeus e cristãos. E eles fazem muita diferença. Israel é a maior bênção que tem na história humana. E a fé cristã herda daí. O judaísmo não é e nunca foi uma religião proselitista. Entendi. Quer dizer, para o judaísmo, Deus criou 70 povos. Quer dizer, Deus criou vários povos. Cada povo tem seus direitos e deveres, tem sua missão no mundo. Se Deus quisesse que todo mundo fosse do povo de Israel, ele faria assim. Mas não, Deus cria diferentes povos e cada povo tem a sua missão. Então, está escrito na Bíblia que Israel é Or Lagoim. Israel vai ser uma luz entre as nações, quer dizer, vai ajudar a iluminar o mundo. Mas não é que o povo, quando a gente fala de povo escolhido, não é que os judeus são melhores. Os judeus têm uma missão diferente nesse mundo dos outros povos. E por isso um judeu nunca vai chegar para ti e dizer, não, te converte, não. Porque também uma grande diferença é que para o judaísmo, todo mundo pode ter salvação. Tu não precisa ser judeu para ter parte no mundo vindouro. O mundo vindouro é o nome do paraíso segundo o judaísmo. Então, o cristianismo é diferente. O cristianismo fala, tu precisa ser cristão para ter salvação. O judaísmo diz, tu não precisa. Então, tu não tem nenhuma necessidade. Tu precisa ser uma boa pessoa. Então, no judaísmo existe o que se chama as leis dos filhos de Noé. Quer dizer, são leis básicas que se qualquer pessoa seguir, a pessoa tem salvação, a pessoa é uma boa pessoa, e são coisas, não matar, não roubar, são parte dos 10 mandamentos, então, são 7 leis no total. Então, realmente uma coisa bem básica, que
aí todo mundo tem salvação e por isso não tem necessidade de os judeus converterem. Apesar disso, o judaísmo sim aceita a conversão desde os tempos bíblicos. O exemplo é Ruth. Ruth vai ser a primeira oficial conversa ao judaísmo e dela vai sair o rei Davi. Então, o judaísmo sempre aceitou conversos. Na verdade, assim, até onde eu posso entender, os judeus, no primeiro século, eles eram muito mais abertos a expressar sua fé para os outros povos. Então, havia um tipo de proselitismo maior. Tanto é que, quando você lê o Novo Testamento, você ouve falar de um sujeito que é temente a Deus. Temente a Deus não é um cara que teme a Deus. É um indivíduo que percebeu um diferencial extraordinário no judaísmo do ponto de vista ético, social e de espiritualidade e comparou com o paganismo e falou assim, esses caras são interessantes. Só que assim, para cumprir todos esses negócios que eles ficam fazendo aí, eu tô fora. Então eles eram amigos da sinagoga. E especialmente os fariseus, faziam prosélitos. Até por causa dessa ideia que Israel precisava ser uma fonte de bênção para as razões. A gente sabe, né, o que diz que Mitzion tetzetorah duvar Hashem Yerushalayim, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e os povos virão a Sião aprender a sua lei. Então, assim, os judeus, querendo ou não querendo, com excesso de particularismo ou não, esse elemento está presente na tradição. A minha impressão é que o trauma com a cristandade botou o pessoal para ser mais fechado. A gente dizer, olha, a minha maneira de pensar, ela se sustenta por causa disso, disso, disso. Aí eu tenho o argumento da experiência profunda, eu tenho o argumento da história, eu tenho o argumento da ética, do benefício social, vários elementos que contribuem. E no fundo, os judeus têm um negócio muito interessante que é chamado de tikkun olam, quer dizer, de fazer do mundo um lugar melhor, né? Construir, desenvolver. Os cristãos trabalham para construir o reino de Deus, ou seja, a gente está, em função das diretrizes divinas, fazendo do mundo um lugar melhor. Então tem muito ponto de contato em comum. Agora, como é que vai ser a questão messiânica? A gente espera para saber. Tem mais um aqui, tem um que é curto. Deles? Então, Aí nós vamos ver que existem elementos distintos, mas existe, vou dizer uma coisa forte aqui, não é possível um cristão, que é um cristão autêntico, eu não sou cristão de tradição, sou cristão por experiência e por convicção. E não é possível entender a Bíblia e entender Jesus sem entender a realidade judaica. O pano de fundo, a cosmovisão, a percepção da realidade, sem povo judeu e sem a realidade de Israel, não existe cristianismo bíblico. Então, é importante para a tradição cristã que... É a chave para entender muita coisa? É o ambiente, é o cenário, é o oxigênio, é a base, é a terra que está lá. E aí a minha crítica aos judeus. Se existe um judeu que marcou de maneira exponencial a história humana, o judeu mais importante de toda a história é Jesus. Aí nós... Eu gostei muito do cômputo geral que eles falaram. Por isso que eu selecionei. Quando eu vi esse comentário da religião judaico-cristã, que não existe, eu fiquei, vindo daquela pessoa, eu fiquei, né? E aí eu fui pensar como eu explico isso melhor. Mas se eu explicar só, eu gostaria de colocar principalmente isso. Uma judia com um cristão falando coisas que se intercalam. Nesse aspecto, depois eles falam sobre da perseguição, por que surgiu, por que aconteceu. Eu tenho as minhas explicações de perseguição, até do ponto de vista mais espirituais, porque eu acho que grande parte do antissemitismo vem de Satanás mesmo. Tá? Mas aí não vou entrar, eu não concordo com alguns aspectos do antissemitismo, mas isso que eles falaram dos valores, eu concordo 100%. Quando eu era pequeno, eu ia à Páscoa judaica na casa dos meus avós judeus. E eu conhecia toda a parte cristã, porque eu ia à Páscoa dos meus avós cristãos. E aí o que acontecia? Depois, com o tempo, quando eu fiquei mais velho, eu comecei a ver a Páscoa, a Santa Ceia, quando Jesus está reunido com os apóstolos, é exatamente a cerimônia
da Páscoa judaica. Você pega um pedaço de pão ázimo, quebra e passa. Você pega uma taça de vinho, pega e passa. Você vê os apóstolos, os seguidores chamando Jesus de Rabi. Então tem vários. É muito rico a oportunidade que eu tive de ter essa base judaica e poder vivenciar o cristianismo. Então é muito importante isso. Agora, se a pessoa chegar, você é pro-nazista, eu sou, não tem nem o que discutir, ele vai me matar de qualquer jeito. Mas se você chegar grosso falando, você sou, qual é o teu problema? Você é a favor de Israel? Sou a favor de Israel, da existência de Israel, sou a favor. Eu gostei da explicação. Os valores, eu não concordo quando ele falou que compartilham os valores. Os valores vieram do judaísmo. E aí, no Novo Testamento, eles são potencializados, tem algumas revoluções propostas, eu concordo com esse termo de revolucionário. Teve avanços grandes. Quem levou toda a palavra depois foi o Rabi Shaul, que ele falou Rabi Shaul, eu nunca tinha me ocorrido. O Rabi Shaul é o Rabi Saul, né? Rabino Saul. É o São Paulo. Então é importante, né, a gente ter essa perspectiva. Não quer dizer que não tenha judeu sacana, malvado. Ela explica, né, que depois quem quiser ver o vídeo inteiro, vale a pena. Tem muita gente que, persegue, fala mal, cospe, não sei o que lá, tal, pensando que os cristãos vão agredir os judeus. E vai um monte de brasileiro e ela fala lá o termo, são com bandeira de Israel, tal. O que é? São os cristãos que amam Israel. Que hoje está tendo muito cristão que defende Israel mais do que judeu de esquerda. Né? Então é isso, gente. O meu ponto de vista é esse. Eu acredito que existe um mundo ocidental. O mundo ocidental é o ápice da civilização humana até o momento. Eu acredito em Deus, eu tenho um lado místico. Eu acho que não há mundo ocidental sem os valores e a bagagem que veio dos judeus, do judaísmo. O cristianismo é a sequência, a complementação, e aí cada um tem, né? Pode ser, já falei, minha avó virou espírita, né? Nada contra. O espiritismo não é para mim, eu não gosto. Tenho um amigo que é macumbeiro. Veja, não é cristão. Mas ele acredita em Jesus como Messias. Tudo bem, eu não sou líder religioso, cada um segue a sua vida. Tá bom? Essa é a minha opinião. Não estou falando que... Eu fui para Israel e encontrei um judeu sacana. Deu sorte, deve ter muito mais do que um judeu sacana. Tá? Já conheci um monte de judeu sacana. Já conheci um monte de cristão sacana. Mas o Trotsky era judeu. Tá bom, e o Stalin era cristão. O Hitler era católico. Minha mãe era católica. O que minha mãe tem a ver com o Hitler? Nada. Papo de maluco. Tá bom? Então é isso. Queria falar, tá? Estava me incomodando. Eu vou voltar a falar de uma coisa. Estou tentando falar com esse professor de história para gravar uma live para mostrar como o PT está ficando cada vez mais com a cara do partido nazista. Porque você teve nos movimentos de esquerda a construção muito forte que a Igreja Católica colaborou com o nazismo. E isso é uma mentira muito grande, tá? E eu queria falar sobre isso, né? As pessoas não comentam, não falam. Os nazistas eram contra, principalmente, os católicos. Mas o cristianismo do modo geral. Mas isso seria uma live por si só, ampla. Os nazistas queimavam igrejas, iam para cima né, contra. As pessoas não sabem. Eu acho que 2.000 padres foram parar em campos de concentração. 2.000. Sendo que 1.000 morreram. Nos fornos. Não foi só judeu que foi cremado nos fornos. Eu acho que ao todo foram uns 10 milhões que morreram. 6 milhões eram judeus, uns 4 não eram. 2.000 padres foram para campo de concentração. Dachau, eu acho, era o nome do campo. Mas teve bispo que ajudou os nazistas. Teve 1, 2, 5 bispos. Teve. Mas a Igreja Católica salvou os judeus dos campos. Salvou os judeus. Tem números que variam de quantos judeus foram salvos pela Igreja Católica durante a Segunda Guerra. A estimativa mais conservadora é 400 mil.
A maioria acha que pelo menos 500 mil a 700 mil judeus foram salvos pela Igreja Católica. A Igreja Católica hoje está sob ataque. Existem elementos, como tinham nazistas infiltrados na Igreja Católica na Segunda Guerra Mundial, hoje tem comunista infiltrado na Igreja Católica, destruindo a Igreja Católica. Tá? O movimento protestante, pelas características dele, ele está mais preservado, ele é mais blindado, é mais difícil de... Mas a gente vai falar sobre isso. Eu queria primeiro desenvolver a parte... O André Fernandes falou, cigano foi, testemunha de Jeová. Mas tá, bicho, vocês todos aí, hoje em dia, é que o nazista é tão errado. Se você pegar a foto dos nazistas, dos líderes, do Goebbels, do Himmler, do próprio Adolf Hitler, o Adolf Hitler eu não vi, mas dizem que ele só tinha um testículo, só tinha um bago. A família dele estava cheia de pessoa torta e fizeram o exame de DNA na família inteira dele e a origem, uma parte grande da família é originária do norte da África, lá do Magrebe, Marrocos, Argélia. Não tinha nada de judeu, Hitler não tinha nada de judeu, isso é mais uma mentira. Eles acreditavam em ocultismo, eles estavam tentando destruir o cristianismo para substituir por uma religião de espíritos e deuses e essas maluquices. Mas é importante as pessoas entenderem isso, cara. Não caiam na dinâmica nociva que está havendo pelos comunistas. Eles estão tentando destruir, como eles fizeram, né? Esses movimentos totalitários foram para cima do judaísmo, desestruturaram muito do judaísmo. Sobreviveu. Hoje o que mais cresce lá são os judeus mais religiosos. Quem pessoal que é fricolinho. O Papa Pio XII, por exemplo, isso mesmo, o Denilson falou, Papa Pio XII, ele se posicionou... A crítica ao Papa Pio XII é porque ele não se posicionou mais. Né? Ele foi na arte do possível. Você vai discutir isso, mas ele foi visível. Ele recebeu os judeus no Vaticano para não serem deportados, porque foram deportados de Roma, eles conseguiram deportar um monte de judeu de Roma. Mas é importante as pessoas terem em mente, tudo que foi feito para os judeus, eles estão fazendo adaptado, óbvio, não vai ter forno crematório para você e a sua família se você for católico, não é isso que eu estou falando, mas queimam a igreja, deturpam a imagem, criam estereótipos, jogam um contra o outro, manipulam, infiltram, tá? Então eu queria começar a trabalhar um pouco isso, que eu acho importante para o movimento conservador, a gente tem uma blindagem muito clara, e acabar com os ataques. Você pode ter 1 milhão de discussões. Eu sei que hoje cristão e protestante se pega a pau. Católico e protestante se pegam o tempo inteiro. Eu acho que é um equívoco. Tá? Eu não sou líder religioso, não vou falar quem vai para o céu, quem não vai. Eu, particularmente, acho que eu estou mais na linha que se você se comportar bem, você vai. Não é se você segue lá, dá 3 pulinhos e grita em línguas. Ou fica lá, ajoelhado. Não é, para mim, não é nem a Michele que grita em línguas, nem o Bolsonaro que fica de joelho ali na Igreja Católica, entendeu? Eu não acredito nisso. Mas, enfim, eu acho importante a gente discutir com jeito, com cuidado. O objetivo não é ofender ninguém, mas ir expondo e a gente conhecer bem os conceitos, principalmente no nosso grupo aqui, tá? Vamos lá? Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, para pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.